Para conseguir resultados extraordinários e vivenciar a grandiosidade, você precisa dividir em blocos as 3 coisas na seguinte ordem. Primeiro, você vai precisar de um bloco para seu tempo livre. Segundo, um bloco para sua única coisa. Em terceiro, um bloco para planejar o seu tempo. Pessoas extraordinariamente bem-sucedidas começam o ano fazendo uma pausa para planejar o tempo livre. Por quê? Porque elas sabem que vão precisar e que podem pagar. Na verdade, pessoas de sucesso enxergam o seu tempo como dividido entre as férias. Por outro lado, aqueles mal-sucedidos, eles não reservam tempo para descansar. Por quê? Porque eles não se acham merecedores ou eles acham que eles nunca vão poder pagar, que aquilo não é para eles, aquilo é só para os ricos, para os granfinos. E segundo Gary Keller, criador do conceito A Única Coisa, planejando o seu tempo de folga de antemão, você está, na realidade, organizando o seu tempo de trabalho em torno do seu tempo de descanso e não o contrário, como a maior parte das pessoas faz. E com isso você está avisando também a todo mundo com antecedência quando que você vai estar fora. Para quê? Para que todos possam planejar isso de acordo com a sua ausência. E quando você tem intenção de ser bem-sucedido, o que você faz? Você começa protegendo o tempo necessário para recarregar as baterias e, claro, se recompensar. Você precisa disso porque você não é nenhuma máquina. Portanto, tire folgas, organize fins de semana prolongados, longas viagens e embarque. Você vai voltar muito mais descansado, muito mais relaxado e muito mais produtivo. Tudo precisa de descanso para funcionar melhor e com você não é diferente. Descansar é tão importante quanto trabalhar. Há poucos exemplos de pessoas de sucesso que violam essa regra e eu acredito que você não gostaria nada de adoecer como aconteceu comigo no passado ou de ter um infarto fulminante na mesa de trabalho do escritório, como aconteceu com um grande empresário de Belo Horizonte que eu conheço, que só queria saber de trabalhar e nunca escutava os conselhos dos amigos quanto à importância de descansar. Acabou tendo um infarto fulminante e morreu ali mesmo. E se você achou que até agora a sua única coisa vem antes do lazer e da família, você errou na sua aposta. Lamento te informar que você estava enganado. Primeiro, em primeiro lugar, cuide do seu emocional e da sua energia. E depois sim, cuide do restante. E depois de ter separado um bloco de tempo para o seu tempo livre, separe agora o segundo bloco de tempo, que é um bloco de tempo para ela, a sua única coisa. As pessoas mais produtivas, as que vivenciam resultados extraordinários, organizam o dia em torno da única coisa. O compromisso mais importante a cada dia é consigo mesmas e elas nunca faltam, ou seja, elas nunca levam bolo delas mesmas. Você tem dado bolo em você mesmo? E se essas pessoas, elas concluem a única coisa do dia antes do tempo, não necessariamente elas encerram as atividades, não. O que elas fazem com o tempo restante é o seguinte: elas usam aquela pergunta foco que nós vimos nos vídeos anteriores para sim descobrir o que ainda podem fazer com o tempo que restou. As pessoas mais produtivas não param enquanto não terminam a sua única coisa. A receita para que isso funcione é organizar os blocos de tempo do seu dia o mais cedo possível. Lembre do vídeo que nós falamos sobre a questão da força de vontade, que ela é limitada, que quanto mais cedo você fazer a coisa, melhor. Ou seja, procure as primeiras horas do seu dia para fazer, para exercer e concluir a sua única coisa. Os seus resultados vão ser muito melhores. E na parte da manhã, além disso, uma outra dica é: separe de 30 minutos a 1 hora no máximo para cuidar daquelas prioridades da manhã, aquelas urgências e depois sim, siga para a sua única coisa. O best-seller A Única Coisa recomenda que sejam blocos diários de pelo menos 4 horas. Isso mesmo. Na verdade, isso é o mínimo. É no mínimo 4 horas por dia que você deve dedicar à sua única coisa. Lembra do bloco que eu mostrei, a figura que eu mostrei na aula passada?
no vídeo passado, ou seja, se você puder fazer mais, melhor ainda. Se hoje você trabalha com algo que ainda não é a sua única coisa, mas você está na sua fase de transição, talvez você ainda não tenha as 4 horas todos os dias, não importa, faça o que dá para fazer. Utilize então blocos de tempo menores, crie isso, faça crescer a sua única coisa até você poder dedicar pelo menos as 4 horas por dia no mínimo no horário que você quiser. E se você tem um trabalho como o meu, por exemplo, onde você precisa gerir pessoas, gerir projetos e ao mesmo tempo você também precisa produzir conteúdo, criar textos, vídeos, prefira ser um criador pela manhã e um gestor na parte da tarde. Porque se você misturar tudo, dificilmente você vai fazer com excelência. Então tem o bloco da criação, o bloco da gestão. E, finalmente, para a gente concluir o nosso vídeo, o seu terceiro bloco de tempo é o bloco para você planejar justamente o seu tempo. A última prioridade que você coloca em blocos é a hora de planejar. É aquele momento quando você reflete sobre aonde você está e aonde você quer ir, afinal. Naquela ferramenta que eu te entreguei, o mapa da produtividade, que espero que você tenha impresso, que você já esteja usando, você viu que todo mês você precisa parar e planejar qual é a sua única coisa do mês. Assim como todo início de semana, você deve planejar qual é a sua única coisa da semana, que vai gerar um progresso em relação ao seu mês. E todo dia, antes de qualquer coisa, logo pela manhãzinha, você deve planejar qual é a sua única coisa do dia. E ao longo do dia, pergunte-se qual é a única coisa que eu tenho que fazer agora, tá? E isso vai te gerar sempre um progresso em relação à sua semana. Aí sim, a sua semana vai acontecer. A sua semana ideal vai sair do papel e vai ser repleta de realizações. Isso rapidamente vai se tornar um hábito de muito sucesso na sua vida e você não vai mais conseguir fazer diferente jamais, porque você vai ver resultados rápidos, você vai ver resultados imediatos, dia após dia, dia após dia. Mas, além disso, é necessário que você reserve 1 hora por semana para revisar com mais profundidade os seus grandes objetivos, ou seja, os seus objetivos anuais e os seus objetivos mensais. E não despreze nunca essa 1 hora apenas por semana. Ela é vital para uma semana extraordinária. Então, primeiro, pergunte o que precisa acontecer nesse mês para que você esteja em dia com os seus objetivos anuais. Depois, como eu disse, pergunte o que precisa acontecer nessa semana para que você esteja em dia com os seus objetivos mensais. Basicamente, você vai estar sempre se perguntando o seguinte: baseado em onde eu estou agora, qual é a única coisa que eu preciso fazer essa semana para me manter em dia com o meu objetivo mensal? Para que o meu objetivo mensal esteja em dia com o meu objetivo anual? Como diz Jay Papasan, assim você está alinhando os dominós. Decida o tempo que você vai precisar para essa atividade e reserve essa atividade, esse bloco de tempo no seu calendário. Na realidade, pode-se dizer que quando você reserva um bloco de hora para planejar, você está organizando o tempo para organizar o seu tempo. Pense nisso. Então, portanto, para vivenciar a grandiosidade na sua vida, você vai precisar de 3 blocos de tempo na seguinte ordem. O primeiro bloco é para o seu tempo livre. Que delícia, que alívio para a sua vida. Como que você vai ganhar em energia fazendo isso? O segundo bloco é o seu bloco para ela, a sua única coisa. E o terceiro bloco é o seu bloco para planejar o seu tempo. E esse bloco você pode utilizar no sábado pela manhã, ou no domingo à noite. Muitas pessoas que eu conheço que gostam de usar o domingo à noite, depois que já esteve com a família, já brincou, já descansou, para planejar a semana inteira. Isso pode servir para você também. Então, bem-vindo, bem-vinda à melhor ferramenta de manejo de tempo que existe. Um grande abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou te ensinar como fazer com que esses 3 blocos saiam do papel e como você pode proteger esses blocos e fazê-los funcionar e fazer acontecer de verdade. Então, até lá!